Boa, estamos ao vivo aí, então, convidando Vinícius Colé para esse papo no Festival de Cinema Independente 4 da Veritá. Vinícius, obrigado por ter aceito aí o papo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, André? Poxa, eu que agradeço aí esse convite para falar um pouco, relembrar um pouco, né, das vivências, essa caminhada aí do audiovisual. Estou muito feliz pelo convite. Ó, Vinícius, você tem um extenso currículo aí, fez coisas incríveis. Eu acho que você podia começar contando um pouco da sua história aí, mas o que chamou a minha atenção muito, porque eu gosto muito, é o trabalho do Amarelo, do Emicida. É... assim, que legal, quero saber mais sobre isso. Já já você vai contar sobre seus trabalhos, tal, mais recentes também, os projetos do Café Filosófico, na CPFL, enfim, mas conta um pouco como é que você começou aí. Acho que você pode começar essa apresentaçãozinha sua aí, de onde veio, lá de trás, como que foi parar aí, né? Legal, cara. André, eu confesso que eu sinto que eu demorei um pouco, assim, né? Se a gente for ver essa questão de faculdade, naquela época, quando você está no terceiro colegial, né, você se forma e aí você tem que escolher um curso, né, ou por uma questão dos pais, às vezes, né, uma pressão da família. E meus pais tinham uma vontade que eu fizesse medicina, né, engenharia, essas coisas, e eu fui sempre um aluno nota 5, nunca gostei de estudar, de fato. E naquela época do curso da faculdade, eu tive que escolher ali, sem saber, muito jovem ainda, né? Eu acabei indo para publicidade e propaganda. Na verdade, o meu curso ele era de comunicação social, né? E no segundo ano você tinha opção, né? No final do segundo ano você tinha opção de escolher entre jornalismo, rádio e TV. O que, se eu tivesse escolhido rádio e TV, eu até talvez estaria já um pouquinho mais próximo da área, né? Mas isso foi meu caminho ali, meu trajeto de estar novo ali, não sabia, acabei indo para publicidade e propaganda, fiz uma faculdade que, assim, vendo agora, né, não me ajudou praticamente em nada, assim, eu tanto que fui um cara frustrado, assim, comecei a trabalhar na área, eu não parava mais de 2 meses no emprego, trabalhei com marketing, nunca trabalhei em agência, né, de publicidade de fato, mas comecei a trabalhar para algumas marcas com marketing e era um cara frustrado e não parava, mas em paralelo, eu sou um cara que eu gosto, sempre gostei muito de música, cara. Eu sempre tive uma ligação com a música e acho que o áudio veio antes na minha vida, né? Hoje eu sou um diretor de fotografia, sou um diretor de cena, mas naquela época, assim, voltando agora antes, né, assim, com 3, 4 anos de idade, inconscientemente eu ficava num som do meu pai tinha um 3 em 1 da Gradiente, com toca-fitas, e eu ali gostava de girar o disco ao contrário, eu gostava de apertar a fita, gravar um pedacinho de cada música, 1, 2 segundos de cada música, sem querer depois, né? Hoje em dia eu penso, cara, ali talvez tenha sido o começo de tudo, né? Dessa ligação com o audiovisual, de você recortar, de você manipular, né? O tempo da música, de você recortar os pedaços. Era uma edição ali que já estava acontecendo naquela época, enfim. Mas eu não sabia de tudo aquilo. E nessa época da faculdade, né? Do meu curso e dos primeiros trabalhos, eu também fazia som, eu era DJ, tinha uns par de toca-discos, né? Gostava de mixar música, hip hop, música eletrônica. E eu comprei uma MPC, uma máquina que é um sampler, né? Você recorta trechos de música e vai, né, fazendo os beats ali, bumbo, caixa. Então eu sempre tive essa ligação com a música, mas também não sou músico, não sou um cara que estudou música, né, de fato. Mas isso sempre teve em paralelo à minha vida. E aí, nessas dos meus trabalhos profissionais, frustração, eu fiquei desempregado durante um bom tempo e eu fui morar na Avenida Paulista e eu me vi desempregado no coração de São Paulo ali, cara. Eu acordava, via todo mundo naquela loucura, indo trabalhar, e eu falava, cara, e eu tô sem emprego, não é possível, cara. Aí eu falei, meu, vou arrumar agora qualquer coisa, meu. Vou trabalhar com qualquer coisa porque eu preciso de dinheiro, eu preciso me manter. E aí eu fui trabalhar no hotel, né? Fui trabalhar na recepção de um hotel. Trabalhei em loja de celular, né? Vendendo celular, trabalhei com um monte de coisa. E nessa do hotel, eu fiquei lá, e aí eu fazia meus sons em casa, ia trabalhar no hotel na recepção, porque eu falava um pouquinho de inglês, mas é isso, minha faculdade já tinha ido pro saco, né? Tudo que eu estudei em 4 anos ali da publicidade já foi, já não estava vivendo aquilo. E nisso, pela minha ligação com a música, eu tinha um conhecido que é um DJ, né, que é o DJ Mista Luba, DJ do Rincon Sapiens e tal. Ele já tinha uma produtora na época, ele fazia uns trabalhos de vídeo
e me chamou, ele foi meu anjo, assim, a pessoa que me encaminhou, porque eu vivia reclamando para ele, a gente ia fazer sessão de som, de tocar, né, e se juntar para ouvir música, e eu falava, cara, eu não aguento mais meu trabalho, pô, tô trabalhando no hotel, passei ano novo trabalhando, meu, que saco, não sei o quê. Falei, cara, vou te chamar para um trabalho aí, então, quando tiver. Eu falei, ah, beleza. E ele me chamou para fazer um trabalho de som direto, um operador de boom, que como eu tinha essa ligação com o som, né, com a música, DJ e tal, ele falou, cara, é simples, você vai pegar um microfone, uma vara e vai apontar, né, ele ia estar filmando, né, isso daí era um making off de um DVD, na época que, isso 2007, tá? A época que os DVDs era o grande auge ali, né, dessa indústria das gravadoras, da indústria fonográfica, tinha essa produção de DVD, então era uma produção onde ele ia fazer o making off e eu fui para fazer o som direto, através dessa minha ligação com o som, com a música. Ele me deu essa chance. Aí eu fui uma vez, fui duas vezes, eu não sabia nada, eu pesquisei na internet o que era um boom, né, o que era o shotgun, né, que era o nome, né, do equipamento. E aí eu não sabia de nada, mas eu, pô, tenho essa sensibilidade da música, acho que eu vou, beleza. E me enrolei no fio com ele, eu ficava preso, o cara ia filmando, eu não acompanhava, a gente se desplugava. Mas deu certo, no final eu fiz 2 trabalhos assim, 2 diárias, né? Isso eu já viajei para o interior, já entrei num ônibus com um monte de cinegrafista profissional, e eu vi aqueles caras tudo vestido de preto, e falava, meu, caramba, que negócio louco. Os caras ganham por dia, né? Uma diária. E, nossa, eu tô lá no hotel, fico 30 dias lá, trabalho de sábado e domingo, e os caras aqui fazem isso, meu, já comecei a, né, ter um brilhinho no olho ali, né, e o sócio desse meu parceiro, né, que me chamou, o Luiz, ele gostou de mim nessas 2 diárias e eles estavam fazendo um documentário na época, né, foi na época que o Corinthians caiu para a segunda divisão, isso já 2008, eles estavam fazendo um filme do Corinthians, acompanhando todos os jogos do Corinthians na Série B, e eles precisavam de alguém para decupar as fitas, na época mini DV, né, as câmerinhas da Sony e tal, eles precisavam de alguém para pegar todo esse catálogo e digitalizar as fitas mini DV, né, num VTzinho que tinha na produtora, e me chamaram para fazer um estágio lá. Então foi isso, assim, isso eu já tinha 27 anos, né, 27 para 28. Então, por isso que eu disse ali no começo que talvez foi um pouco mais tarde, assim, do que eu vejo hoje. Tem uma molecada de 22, 23 anos que está saindo do curso de cinema já no set. Você fala, caramba, meu, que legal, nessa idade eu estava perdidaço. Eu nem sabia, né, quais as chances que tinham. Na minha escola, por exemplo, uma coisa que eu vou tentar fazer diferente com os meus filhos, né, tenho um filho de 10 anos e uma menina de 5, é tentar levar eles para a arte, tentar falar sobre, meu, existe, né, esse caminho, essa profissão. Porque ali na época do vestibular, do colégio que eu estudava, que meus pais investiram, né, forte para mim, só se falava da disputa do vestibular mesmo, da medicina, da engenharia, dessas coisas. Então, isso fez com que me abriu, né, um leque. Depois que eu comecei a trabalhar nisso, já foi um pouco tarde, assim, teoricamente, né, mas tudo tem seu tempo também. Mas foi isso, foi através de uma chance de trabalhar por uma produtora de um amigo, de um conhecido, que me deu essa oportunidade de fazer um som. E aí disso eu fui para a ilha de edição, nessa oportunidade de um estágio, né, que eles me deram. Eu falei, cara, você vai sair do hotel, que eu ganhava uma faixa salarial até que eu conseguia me manter e tal, você vai sair de lá para ganhar tipo R$ 500 no mês. Mas aquilo foi a minha verdadeira faculdade, a minha aula. Tanto que eu não conseguia ir embora da produtora. Eu ficava lá no meu horário, depois terminava, eu continuava lá. Os caras, meu, acho que você precisa ir para casa, hein, meu? E eu, vidrado, aquele, falei, meu, encontrei uma coisa que eu gostava de fazer. E aí eu comecei a trabalhar na ilha, decupando essas fitas. Eu comecei a entender os programas de edição, né, na época, eu organizava, né, as fitas, e comecei a ver que aquele timeline que tinha do programa de edição, né, que na época era o Final Cut, ele tinha muito a ver com as coisas de áudio que eu fazia. Porque você via o gráfico da música, né, o waveform, aquela timeline mesmo, né, do tempo zero correndo, e eu falava, cara, eu já vi isso do som. A diferença é que nesse caso tinha uma pista em cima que era a imagem. E eu falei, caramba, cara, aquela edição, né, que eu fazia com sample, de recortar, de colar, era meio que aquilo ali. Aí eu comecei a me interessar e comecei além de que me foi oferecido, né, de só decupar as fitas, de escrever o que estava, eu comecei a já separar umas imagens. Eu comecei a assistir o material que os câmeras, né, que os cinegrafistas traziam ali para a produtora. E aí, só para concluir do começo mesmo, que para mim faz parte assim desse início, foi quando uma pauta, um dia que ninguém podia ir, dos 2 diretores do filme, os 2 cinegrafistas,
estava todo mundo enrolado e precisava acompanhar uma parte de uma torcida do Corinthians, que é os Gaviões da Rua São Jorge, indo para um jogo, né? E aí eles perguntaram se eu podia ir, eu falei, cara, posso, mas espera aí, né? Fiz um workshop um dia com a câmera, com outro cinegrafista, me explicou ali dos comandos, né? Como é que eu ajustava a luminância, né? Ó, aqui está estourando o som, é importante, está captando ali, né? Não sei o quê. E aí eu fiz esse testezinho assim um dia, né? Com a câmera ali brincando e fui eu e um dos diretores para fazer essa pauta. E aí foi demais, cara, porque ali eu já tive a chance de escolher os lugares onde ia ser as entrevistas, tal. E aí eu lembro de uma cena que me marcou muito, assim, nesse primeiro dia, que foi aí que me deu... Eu sou São Paulino ainda, né? E eu conversando com o diretor, eu falei, cara, já fui até de uma torcida uniformizada de São Paulo, nos anos 90. Mas ele, cara, não, mas fica à vontade, meu, não sei o quê. E aí, nessa hora que a gente estava indo para o jogo, saindo da Rua São Jorge para Pacaembu, eu fiz um take que eu me abaixei ali na escada do ônibus, né, o ônibus que eles alugavam municipal, né? E entrou todos os torcedores, eu gravei eles entrando no ônibus. Quando entrou o último, ele olhou para minha cara e falou: vem com nós. Aí eu olhei pro jornalista, que é o Ronaldo Bressani, um dos diretores. Ele falou, cara, você que sabe, porque a gente ia com o carro dele, a gente foi com o carro dele lá e ia pro jogo continuar o dia da gravação com o carro dele. E ele olhou para minha cara e falou: você que sabe. Eu falei, cara, a gente se vê lá então. E eu entrei no ônibus dos caras, e os caras batendo no teto, e eu procurando ali, as imagens. Aí, quando eu vi uma cena que tinha um torcedor na porta de trás, o cara abriu a porta do ônibus e ele foi pendurado, assim, ele se segurou na barra de ferro e ele ia pendurado na 9 de julho, assim, ei, Rua São Jorge, Rua São Jorge. Eu falei, nossa, cara, preciso filmar esse cara, como que eu vou filmar? Aí os caras abriram a porta da frente do ônibus, né? Então eu fiquei na porta da frente, eles fizeram um cordão, assim, segurou um ferro, o outro aqui, segurando, me segurou pelo meu braço, vai, pode ir. Aí eu saí para fora do ônibus, assim, filmando o cara e, ei, Rua São Jorge, não, só gritando, cara, até me arrepia isso daí. Mesmo sendo São Paulino, porque essa imagem ela entrou no trailer do filme, assim. A imagem tava meio sem foco, meio estourada, sabe? A parte técnica, assim, tava totalmente zoada, assim, né? Eu vejo hoje, eu falo uma puta evolução, assim, mas já foi uma coisa que me fez sentir livre, assim, se falar, cara, que louco, meu, tô aqui nesse ônibus com essa energia e pus ali para fora, as coisas acontecem, as energias, quando você tá, né, vai tudo conspirando de você conseguir, todo mundo se ajuda. Depois entrei no estádio lá no Pacaembu, e aí teve o jogo, aquela sensação de entrar embaixo do bandeirão, de ter os negócios, sabe? Tem uma coisa muito de... Foi minha primeira diária, assim, meu primeiro trabalho que eu saí com uma câmera para filmar valendo mesmo, né, para um projeto, assim, porque nesse período da produtora que eu estava no estágio, eu cheguei a pegar a câmera ali, eu cheguei a fazer algumas coisas minhas autorais, de foto, de registro, né, e, enfim, mas esse foi o primeiro dia que eu fui por uma coisa valendo assim mesmo, que foi para esse documentário do Corinthians, aí com o diretor, e aí depois acabei indo em mais outros jogos também depois, né, mas esse foi o que me marcou primeiro, o começo da minha transição, assim, de carreira, né. Não, eu te ouço e é muito legal. Estou pensando aqui como esses momentos chave de várias carreiras, né? Enfim, eu fiz também jornalismo, depois abri uma produtora de audiovisual e se eu olhar para trás, acho que os momentos chave são talvez os momentos mais irresponsáveis do ponto de vista da segurança, das coisas que a gente faz, né? Mas é isso que fica na cabeça e é muito legal ver esses momentos de nascimento, né, da profissão e que as coisas começam a funcionar. Agora você falou que hoje você é diretor de cena, diretor de fotografia. Será que aí é um dos momentos-chave também para você ter virado diretor de fotografia? Porque é curioso que você não vem da fotografia, né? Exatamente. Existe um caminho que é o mais comum, né, para você virar, né, ser um diretor de fotografia, que vem do tipo de câmera ali. O cara começa no set como um assistente, né, ou às vezes o vídeo assiste, que monta ali um monitor para a direção, depois passa para o segundo assistente, que é o cara que já, às vezes, nem troca de lente, mas ele está mexendo, aí vai para o primeiro e aí vai para o câmera mesmo, que são pessoas que estão vivendo, né, tendo essa vivência do set né, de estar ali acompanhando a luz, de saber como o fotógrafo monta a luz. Então o cara vai pegando isso daí nessa escada, né, nesse caminho, nessa trajetória. Eu fiz um outro caminho, que foi esse. Acho que através dos meus recortes
do som, né, do passado, de DJ, dessas coisas, na produtora eu comecei a editar, né, nessa parte desse filme, eu comecei a separar, editar uns clipes, e eu comecei a entender, às vezes, as imagens que eu sentia falta, né, como editor, como montador, eu comecei a editar uns making-offs, essas coisas, aí eles me chamavam para gravar, e eu via, cara, eu sinto falta, às vezes, de coisas de transição, assim, sabe, de uma cena, de uma textura, por exemplo. Eu sentia falta, às vezes, do câmera ficar mais na imagem ali, né? Você fala, cara, isso aqui tá legal. Aí o cara, vai lá, fala, não, meu, calma, respira, conta até 10, né? Segura o take, segura a imagem. Vamos pensar numa entrada e saída de take, vamos pensar num chicote, assim, que você puxa, sai do take. Então, acho que da edição, né, que eu caí para a câmera, né, na mão, foi um caminho bem importante, assim, para mim sentir realmente o que eu sentia falta, né, de material, e me fez cair para essa coisa de sair fazer trabalhos documentais, né? Eu não tinha nenhuma base de fotografia de luz, de saber mexer no estúdio, por exemplo. Eu saía para fazer documentário, coisas que você se vira com a luz, né, natural, né? Que eu tinha ideias, eu tinha boas ideias, assim, por exemplo, de entrar embaixo do bandeirão, por exemplo, de pôr a câmera dentro do boom, do surdo, sabe? Onde você pedir cara, começou a suar, falar, meu, mexe o cabelo, quero que voe água na lente. Eu tinha umas ideias boas, mas eu não tinha nenhuma prática, nenhum fundamento da fotografia, né? E isso foi pegando com o tempo. Eu cheguei a fazer alguns cursos depois, mas, assim, depois dessa produtora, uma coisa importante que aconteceu comigo foi ter a oportunidade de trabalhar na Trip, na revista Trip, na editora Trip, na verdade. Então, desse estágio que eu fiz com os amigos, eu tive um registro em carteira. E isso foi muito interessante, porque eu fui registrado na Trip como produtor de vídeo. Então, minha carteira que não parava, ela estava toda suja de um mês, que ela trabalha uma semana, não sei o quê. Eu acabei entrando para um trabalho com registro em carteira e tive essa chance de participar das reuniões de pauta da revista, né? A gente tinha a chance de sugerir as pautas, de você entender como que os caras... A Trip tinha um lance muito legal, acho que, né, talvez tenha ainda, mas era de um olhar diferente, assim, sobre as pautas, né? Um olhar mais humano, de trazer uns assuntos. Então, a gente ia, por exemplo, gravar... vinha um convite para um campeonato de surf. A gente pensava em pautas totalmente fora dos resultados. A gente não vai no campeonato falar quem ganhou o primeiro e segundo lugar, a gente vai aproveitar para o cara falar sobre paternidade, para o cara falar sobre, sabe? Então, eu tive essa chance de pensar no todo, assim, de ser um videomaker aí, né? Aí já não era mais um editor. Eu ia para as pautas, eu participava das reuniões de pauta e fazia as reportagens, porque tinha o repórter do texto mesmo que escrevia para a revista, mas a gente chegava ali e fazia nossas próprias perguntas para os filmes, né, para os vídeos. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei 4 anos lá, que foi uma baita de uma escola, assim, uma continuação, né, desse aprendizado, assim, na prática mesmo, de você produzir, você fala, cara, eu preciso falar com um atleta X, né, ou eu quero gravar um músico que vai tocar hoje. E aí, você passava por uma garagem de produção que estava 1000 na revista, às vezes as coisas não aconteciam, então eu mesmo cheguei a pegar o telefone e fui entendendo como... E ajudava bastante falar que era da Trip, da revista, porque as coisas aconteciam, eles facilitavam e tal. Então, eu me virei meio que produtor, eu virei um de produção, eu fazia a cor dos filmes, por exemplo, você gravava, depois eu mesmo que dava um talento. Então, eu comecei a trabalhar em todos, né, mais setores ainda do audiovisual, né, de pós-produção, de produzir, dessas coisas. Então, foi um período bem legal, assim. Quando eu saí da Trip, comecei a fazer uns freelas, né? A galera começou a me chamar para algumas coisas, para fazer, né, fotografia mesmo, direção de fotografia. E eu senti que eu tinha uma vivência totalmente uma escola de documental, de guerrilha, assim, né? De filme guerrilha. Aí eu me deparei com um momento que eu tive que fazer um produto, um pack shot de um produto. Falei, cara, eu não sabia fazer isso daí. Eu comecei a entender, falar, cara, e agora? Agora ferrou. Tanto que a câmera que eu sugeri para o trabalho, os caras falaram, não, meu, você não vai com isso daqui pegar uma câmera de cinema. Eu falei, opa, peraí, né? Aí, saindo desse trabalhinho para o freela, né, sair da Trip, eu tive essa chance de fazer uns trabalhos, conhecendo alguns diretores que trabalhavam com produtoras, com agências, me chamaram, porque eu criei uma identidade nesse período da Trip também de filmes autorais, né? Que eu sempre, em paralelo, tenho um projeto autoral. E isso é uma coisa muito importante, assim, que a gente tem que falar para a molecada, para quem está começando, ou para quem está velho também, porque é muito importante a gente ter trabalhos autorais nossos, onde a gente, né, consegue expor mesmo o nosso jeito de pensar, de falar sobre o mundo, enfim. Então, eu tinha
meus trabalhos autorais, meus trabalhos da Trip, onde eu criei uma linguagem da minha fotografia, uma coisa da estética, de brincar muito com reflexo, de brincar com silhuetas. Tinha muita gente que falava, diretores que trabalhavam comigo, que falava poesia. Traz a poesia, sabe? É uma coisa que, tipo, que foi meio vindo, sei lá, de uma coisa talvez do nada, assim, uma coisa que não foi de referência, assim, sempre fui fraco de referência, assim, não tenho grandes filmes de repertório, assim, que eu tenho assistido, grandes diretores de fotografia que eu posso falar, mas o que aconteceu foi isso, sem querer eu estava trazendo o que eu fazia na música, que era música experimental, eu acho que eu trouxe para as imagens, sabe, uma coisa mais experimental mesmo, de você pôr a câmera atrás de um vidro, né, de um reflexo, você sair descortinando dessas coisas, sem querer eu falo, cara, eu me apaixonei por isso, assim. Então, alguns diretores de publicidade, de conteúdo, dessas coisas, eles começaram a me chamar por esse estilo. Não pela luz linda, recortada com caminhão de luz. Não, traz aquilo lá. Né? E claro que eu também não entrei como um diretor de fotografia de publicidade de filme para TV, dessas coisas. Eu comecei com uma segunda unidade, né? Ia ter um filme ali, o cara precisava de uma outra equipe para mandar para outro lugar. Né? Foi indo aos pouquinhos, assim. Mas aí eu fui entendendo que eu não tinha essa vivência de estúdio, de luz, né? Do que vem geralmente, né, os fotógrafos. E eu comecei a entender que eu tinha que fazer um curso, né? Procurei um curso, enfim, meio menor, assim, de um Carlos Eber, que foi inclusive a Trip, que no final da minha saída na Trip eles já tinham sugerido esse curso e tal. Mas ainda assim não foi onde eu aprendi assim mexer com luz, dessas coisas. Eu aprendi com um gaffer, né, com uma pessoa que é o cara de elétrica, o eletricista, o cara que vê a luz. Que eu um dia num set que eu estava fazendo um filme para um outro fotógrafo, na verdade, eu estava fazendo uma segunda câmera. Eu perguntei para um cara de elétrica, né, que é o Didi, um querido, beijo Didi, não sei se você vai assistir isso, mas eu perguntei para ele por que ele pôs um azulzinho ali, né, que era o CTB, né, que era para controlar a luz, deixar quente. E o cara me explicou, André, de uma maneira tão linda, assim, sincera, que ele me contou, não, a gente põe ali, porque não sei o quê, e começou a me mostrar, e aí, nisso mesmo trabalho. Né? Quando eu vi, eu falei, cara, é esse cara que eu preciso na minha vida, esse anjo agora, teve o anjo que foi o Luiz, o cara que me trouxe para o audiovisual, agora eu tenho esse cara da luz, assim, porque é onde eu sinto que eu preciso evoluir, né, ter esse conhecimento. E aí eu comecei a fazer trabalhos com ele, comecei a ir na locadora, você vai lá, você liga, né, a luz, você pergunta para que serve, e é um aprendizado eterno, né, até hoje, assim, a gente vai sempre aprendendo, e eu entendi a equipe do audiovisual, porque é isso, na Trip, naquela época, a gente saía sozinho, não tinha um cara do som, né, não tinha, era meio Era o quê? 2, 3 pessoas na equipe da Trip? Era geralmente o produtor, o fotógrafo de estilo e o jornalista, né, o repórter, que ia fazer o texto para a revista. Então, assim, era tipo, onde você vai fazer? Vou fazer aqui. O rebatedor, você tinha que amarrar ele na cadeira, assim, senão você nem levava, porque você falava, vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E aí eu fui entendendo que nos trabalhos que tinha, né, de marca, dessas coisas, que eram conteúdos, brand content, e já tinha mais estrutura, né? Tanto uma câmera diferente, já não era, né? A câmera, depois que a gente saiu da mini DV ali da produtora, na Trip ainda a gente pegou um pouquinho, depois teve uma transição para as DSLR, né? Para 5D, a Trip comprou uma 5D Mark II, e já foi uma baita de uma mudança muito legal pro digital, porque eu cheguei a pegar o finalzinho do analógico ali, das fitas, né? Desse processo de digitalização. Depois migrou para as DSLR, já trabalhava com cartão de memória, mas aí eram os lentes de fotografia, já veio aquele desfoque que você falava, caramba, era isso. Né? O que a gente não conseguia fazer com as câmeras de vídeo mesmo, né? Você tinha que fechar uma tele, né? O zoom lá para ter um desfoque. Nas 5D, enfim, mudou, e aí foi uma baita experiência legal também. Então, aí depois disso, tive essa chance de trabalhar como equipe, ter um assistente de câmera. O que é o primeiro? Tanto que eu não sabia trabalhar com assistente, porque eu não sabia o que o cara fazia. Eu sempre estava eu com a câmera na mão, eu que trocava de lente e tal. O cara falou, peraí, cara, deixa a câmera aqui, pensa na ideia. Isso foi mudando o meu estilo, assim, de hoje. Antes eu chegava filmando. Se você me chamasse para fazer um filme, né, da marca X, eu vou chegar na casa filmando, que era o jeito que eu fazia lá, né? Hoje eu falo, não, você marca um dia, né, da visita técnica, né? Você vai um dia lá, você, o diretor, né? Você trabalha. Nosso papel como diretor de fotografia, né? Assim, agora voltando para o atual,
é muito criar essa estética, a narrativa, né, da história que vai ser contada através das imagens. Você está totalmente livre para, falar, cara, o movimento vai vir desse lado e, sabe, trabalhar com essa parte criativa junto com o diretor, que precisa, né, falar sobre tal assunto, precisa contar tal história, e a gente... Né, então, é muito melhor você estar livre, você não estar ali pesado, segurando coisa, com o tripé, preocupado que se a bateria está cheia ou não. Então, você tem times, né, de pessoas que estão te deixando livre para você fazer só o que você precisa fazer, que é pensar na ideia, pensar de como ficar bonito isso, né, como criar um imaginário. Se escureceu, o filme é solar. Você fala, você vai ter que continuar agora o dia de sol. Estourou as horas, vai ter que fazer o sol entrando na janela. Então, tipo isso. É uma coisa mágica, né, cara? Muito legal. Assim. Isso demorou um tempo, porque foi na prática, assim mesmo, cara, de sair. Antes disso, né, antes de chegar nos trabalhos da publicidade, eu tive uma outra escola que foi durante 6 meses, teve a Trip, 4 anos, e aí quando eu saí da Trip, eu falei, não, vou ser freela. Só que aí minha companheira estava grávida, né, a Renata, e eu fui falar com o RH da Trip e a Betina falou assim, você tem certeza que você vai sair agora? Sua esposa não está grávida? Você não acha que é um momento, você tem um plano de saúde? Não sei o que. Eu falei, cara, não, acho que eu segui um instinto, André, de falar, não, acho que está na hora de eu bater as asinhas, porque dos 4 anos que eu fiquei lá, eu acho que já chegou no momento que estava estagnado. Não tinha... Mesmo a Trip ainda, ela foi para a TV, teve o Trip TV, que foi para a Band, depois foi para a TV Cultura, acho que teve uma época de TV mesmo, aí chamaram uma diretora, a Jona Prado, e aí, sim, tinha uma chance ali, tipo, de crescimento, dessas coisas, mas para mim já não estava rolando mais. E aí, quando tinha algum freela, eu ganhava bem e eu gostava, assim, de estar livre, assim, sabe? Cansei daquela rotina de estar na redação todo dia, de segunda a sexta, né, tal horário. Então, eu pedi para sair, no momento crucial, assim, de ser pai, de, cara, não sei o que vai acontecer, minha mulher tá grávida, mas, vou ser freela. Aí, beleza. Primeira semana, o telefone não tocou. Na segunda semana, também não. E eu já começando, articular, marcando um cafezinho com a pessoa ali. Vou ir na produtora, posso ir aí, sair da Trip, queria, né, me deixar à disposição e tal. Eis que bateu o desespero, e eu falei, cara, e agora? E eu vi uma oportunidade no TV Folha, com o João Weiner. O João Weiner é um diretor que eu acho, um cara muito massa, assim, as coisas que ele está envolvido, tanto de música, com o filme que ele tinha, que é o Picho, né, que ele tem, junto com o Roberto, que é sobre a pichação. Eu lembro que eles colocaram uma lapela num pichador que escalou um prédio. E eu tinha assistido isso daí, eu falei, cara, putz, o diretor do TV Folha, a TV Folha tinha um programa na TV Cultura, aos domingos, né? Era 8 horas da noite, acho. E aí eram pautas que iam para esse programa na TV Cultura e iam para a internet também, para os canais da Folha. E aí eu vi, cara, putz, mas eu tô saindo da Trip, né, desses 4 anos, para ir para um outro veículo, assim. E aí eu fui lá numa entrevista, o João gostou, falou, cara, só que eu queria ter você aqui como editor. Eu preciso de um montador, o cara para montar as pautas, porque a gente já tem 4 fotógrafos que já saem, já tem essa galera. Aí eu falei, putz, cara, mas eu tô apaixonado por sair e filmar, mas, nossa, querendo ou não, é uma oportunidade de trabalhar na Folha, né, um dos principais jornais do Brasil, e uma coisa muito interessante, meu pai, ele não é jornalista, mas ele trabalhou no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, na área de informática. E aí, eu também falei, cara, vou trabalhar numa redação, porque eu lembro quando eu ia trabalhar com meu pai, entrava na redação, tal, eu já tinha vivido essa experiência na Trip, né, da redação, bem mais descolado, tal, bem mais livre. De repente, eu estava na redação do jornal, assim, eu falei, caramba, bicho. Uma escolha afetiva aí também, né? Uma escolha de afeto também, né? Teve um pouco disso, assim, de eu falar, cara, pai, tá vendo, cheguei na Folha de São Paulo, faço parte do canal da TV Folha, sem ter, né, ele me indicou, ele falou com um amigo, alguém me avisou da vaga, eu fui lá, marquei com o João, apresentei meu currículo, meu portfólio e trabalhei 6 meses lá, de um outro jeito, né, de um jornalismo agora já um pouco mais diferente, que tem aquela coisa de escutar os dois lados, né, não era só, né, fazer a matéria, você tinha que escutar, tinha que vir gráficos, trabalhar com os caras de arte, você punha um monte de coisa de informação e tal. Mas uma coisa legal, André, que eu estou relembrando agora, que como eu saí para filmar na TV Folha, como que eu consegui meu espaço como cinegrafista? Tinha umas vinhetas que o João queria fazer para o meio do programa da TV Cultura, né? Então tinha as pautas, ele queria fazer uns clipes de 30 segundos, 15, 1 minuto, para vir entre uma pauta e outra, com imagens de redação.
E quando ele pedia para a galera que trabalhava lá, meus amigos, meus fotógrafos, os caras falavam, puta, fazer imagem de redação? Como assim, cara? Mano, que saco, né? Tipo, eles faziam bonito, faziam legal, mas já não estavam já saturados de fazer aquelas imagens. E eu falei, meu João, posso fazer? Ah, pode fazer? Pode, meu. Aí um dia tava eu e o Iago, que era um assistente que tinha lá, ele me empurrando com uma cadeira, fazendo um traveling no corredor da redação, assim. Tipo, eu peguei a câmera, sentei na cadeira e foi... E aí, a gente passando nas fileiras, assim, sabe? E aí eu peguei uma lente macro, fiz o cara digitando no TV Folha, tipo, o T, o V, sabe? Com uma macro. Peguei os vidrinhos, as coisas que eu gostava de brincar. E aí eu fiz, um clipão, assim, que, nossa, foi muito usado. E aí eu peguei a confiança de sair, assim, para filmar algumas pautas, assim, nesses 6 meses depois eu consegui reverter. E eu fiz o que eu gostava, assim, né? Isso foi uma coisa de eu propor ali, cara. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer imagem experimental, eu gosto de brincar mesmo com, sabe, com essa coisa de fugir do convencional, os enquadramentos esquisitos, você deixar a coisa meio torto, um teto gigante, né? Umas coisas meio assim, era exatamente o que estava precisando ali, porque senão seria mais um vídeo institucional do jornal ali, né? Mas foi um momento legal da minha história. Enfim, desculpa. Aí voltando para a parte da publicidade, da luz, foi aí que um dia eu precisei falar que eu era o diretor de fotografia. A pessoa que falou, não, ó, o diretor de fotografia. Eu, não, diretor. Eu tinha uma coisa meio de ser humilde, falar, não posso ser diretor de fotografia. Não, mas então você é o quê? Cara, eu sou câmera. Não, meu, você é o diretor de fotografia. O cara, tipo, ele falou, ué, sou o diretor de fotografia? E aí eu comecei a me impor assim, cara. Sim, então, eu sou o diretor de fotografia, mas isso demorou para cair essa ficha, assim, e eu ter essa sensação, assim, para me assumir, assim, nessa profissão. E aí foi quando eu me vendi como esse cara mesmo, né, o diretor de foto. E aí tô, assim, nesse caminho até hoje. Tive umas oportunidades de dirigir alguns trabalhos, porque, assim, o diretor de fotografia, muitas vezes, ele acaba dirigindo cena ali em algum projeto, né, no sentido, assim, você trabalha com o diretor, você sugere, você fala, pô, e se ele abrir a janela na hora e soltar o grito e nessa hora passa alguém na frente, sabe? Você meio que já sugere, né, o que pode acontecer. Então você acaba meio que, quantas vezes o diretor falou, massa, faz aí, né? Como que é? Como seria? Aí você fala, então, vem daqui, vem mais devagar, você vai com a câmera na mão vendo ali as coisas, você consegue, né, tipo, falar no seu tempo e fazer o que você está pensando e tal. Então acho que naturalmente começou a rolar umas questões, assim, umas coisas de dirigir ou de trabalhos que eu fui sozinho. Isso acho que também vem desde lá da Trip, onde você é o videomaker, né, o filmmaker, você também dirigia ali, né, a pessoa, né, porque ela estava ali para fazer um momento que era seu ali do filme, né. Então você fazia, vamos fazer um portrait, vamos fazer agora, faz um carão, manda um beijo, sei lá, tipo, né, você comecei a... Mas, assim, é uma coisa que eu ainda estou desbravando, o universo, eu tive a oportunidade de trabalhar com os Gêmeos, né, que foi uma coisa muito legal, assim, isso já é uma coisa recente, né, que a gente tem trabalhado junto, mas surgiu uma oportunidade de dirigir um projeto para a Pinacoteca, né, olha que coisa maluca, a Pinacoteca, eles estavam querendo fazer, na exposição dos Gêmeos, né, que teve lá Segredos, aqui em São Paulo, teve uma ideia do pessoal da Pina de levar as crianças lá para a exposição e ter um bate-papo com os Gêmeos, com os artistas, né, com o Gustavo e com o Otávio. E aí, em função da pandemia, o que aconteceu? Caiu, essa história caiu, só não vamos ter como levar as crianças, tá perigoso e tal. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uns vídeos para os professores aplicarem em sala de aula, né, como se fosse vídeo aula sobre hip hop, sobre a história do break, do grafite, né, os elementos do hip hop. E aí, os Gêmeos, o Gustavo, o Otávio já tinha feito umas coisas com eles me procuraram e falaram, cara, a gente está pensando em fazer isso daí, o que você acha, não sei o quê. Eu falei, putz, uma baita oportunidade. Eu falei, cara, vamos juntar, né? Eu gosto desse universo, né, do hip hop, é uma coisa que eu sempre, né, desde lá de trás, eu acompanhava, gostava dos sons e tal. Então eu falei, nossa, vai ser ótimo, porque eu vou voltar também para o passado, vai ser um aprendizado para mim, né, também, que eu não vivi essa época da São Bento, né, eu sou de 81, e nisso, quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, ainda não saía, não estava vivendo isso daí que já estava acontecendo em São Paulo. E aí foi uma grande oportunidade, André, de a gente fazer uma coisa muito maior. Assim, a gente não ficou nesses videoaulas para sala de aula. A gente fez uma série para o YouTube mesmo, dividido em 4 episódios de 25 minutos, né, onde, nossa, foi uma coisa muito linda, assim, os caras Tá aberto lá ainda, isso? Tá disponível? Está disponível no YouTube, chama Segredos.
Segredos. Se pôr na busca no YouTube Segredos, Pinacoteca, Segredos, os Gêmeos, vocês vão observar que tem 4 episódios sobre o hip hop, desde falando sobre o começo. E assim, o mais legal, o que aconteceu? A gente ia fazer isso daí no auditório da Pinacoteca, né? Pensa num fundo, teatro, auditório, vamos aproveitar para gravar lá, sem plateia mesmo, né? A Pina, não, vamos ceder espaço. Gustavo e Otávio, os meninos, começaram a pensar no cenário e falou, cara, já sei, a gente pode construir um cenário que é um trem, é um vagão de trem, onde as pessoas vão entrar e vão sentar em cada estação, vai ser uma coisa, muito louco, cara, muito louco, porque eles criaram isso daí lá no estúdio, no ateliê deles no Campo Si, e a gente levou os caras lá, o Espeto, o Binho, tinha os caras do grafite das antigas, os caras do hip hop, o Nelson Triunfo, né, que são os pioneiros mesmo do hip hop em São Paulo, e isso foi uma oportunidade que eu tive de dirigir, de pensar no todo, assim, claro que eu tive uma equipe muito massa, assim, que me ajudou, os roteiristas, né, eu chamei até um diretor de fotografia, né, o Beto Macedo, que é um amigo, para fotografar, porque eu falei, cara, não vou, né, querer me apegar à câmera, à imagem e tal, eu estava ali acompanhando, peguei, claro, a câmera para fazer umas imagens ali uma hora ou outra, porque a gente não se aguenta, né, mas é isso, eu fiquei nessa missão de pensar de como conduzir toda essa história, né, de fazer o atendimento, esse meio de campo com a Pina também, porque já era, né, uma coisa mais, putz, o material é para as crianças, né, são para as crianças, são para o pessoal das escolas, então tem que achar um meio termo que fique interessante, mas que não fique uma coisa muito didática ali, enciclopédia e tal. Então a gente tentou, e eu acho que foi uma coisa muito bacana que fez com que eu pegasse depois outras agora campanhas como diretor de cena mesmo, como diretor de projeto. Não, eu entrei num outro mood, assim, que ainda estou aprendendo, que é fazer tratamento, né, fazer reunião com agências, com os criativos, mas eu estou muito mais voltado ainda para fotografia, onde as pessoas me chamam mais, né, como fotógrafo mesmo, como cinegrafista, mas estou desbravando esse mundo, esse universo muito com assuntos, com produtos, com coisas que têm a ver com esse meu estilo, assim. Acho que as pessoas que estão me procurando são para campanhas onde possa ter essa linguagem, nessa coisa mais tipo de videoarte, né, de ter uma edição mais maluca, música mais, né, ou hip hop, ou uma coisa mais de cultura, de arte. Eu estou tentando seguir esse caminho que eu acho que é muito importante também a gente, né, claro, você não tem que ficar preso a um segmento, né, falar, eu vou fazer só casamento, eu vou fazer só eventos, né, eu vou fazer documentários. Não, eu acho que é legal passar por todos os universos, mas é legal você tentar acho que o primeiro passo assim que vem lá de trás é você se envolver com assuntos que você gosta, né? E acho que isso é muito importante assim, porque acaba fluindo e você vai além ainda, né? Você vai ali para fazer fotografar alguma coisa, mas é um assunto que você gosta, mas tem tudo para você estourar, né? Então acho que é uma outra dica assim que eu tenho que passar para as pessoas, porque assim, no meu começo lá atrás também, eu comecei quando eu morava na Paulista nessa época, teve uma época que eu via uma janela dentro de outra janela, assim, com um reflexo, sabe, de um prédio para o outro, e eu comecei a ver aquilo, me chamou a atenção, eu falei, caramba, bicho, isso aqui é um negócio legal de fotografar. Comecei a registrar essas janelas, essas coisas, esses reflexos e tal, e eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu já tinha material para caramba lá, né, que eu tinha uma mini DV, aí peguei a câmera emprestada daquela produtora que eu comecei a trabalhar, mas aí eu não sabia como contar essa história, né? Só imagens abstratas. Eu falei, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um documentário sobre a verticalização em São Paulo. Vou fazer um filme que chama Vertical. E aí eu vou jogar essas imagens das janelas falando sobre, né, a verticalização, sobre o crescimento desordenado, né, da cidade, sobre essas coisas. E aí eu fiz um doc, tem 1 hora, isso daí tá na gaveta, nunca saiu. Mas está aqui, foi meu primeiro trabalho autoral, assim, foi tipo um longa documentário meio abstrato. Ele Tá é muito online isso baseado. aí? Dá para ver Oi? também? Tá online isso aí também? Dá para ver? Esse não tá online. Um dia eu pretendo soltar, assim. Eu não sei o que precisa para terminar, assim. Na verdade, eu viajei muito, assim, porque, Manda para mim isso aí, cara. Depois vou te mandar. quero assistir. Aí enfim, eu já tô Não, pensando em vários massa. projetos da gente fazer junto aí. Não, com certeza. Tinha uma história, tem um amigo meu que é um escultor, ele fazia umas cabeças, sabe, de cimento e tal, e eu pus essa cabeça nos lugares e eu gravei uma narração em off como se fosse a cabeça falando, tá? Então isso foi o que a grande virada do filme de eu falar, cara, isso é um filme mais experimental, assim, né? Porque ele tem uma locução, tem um off falando
Tipo, eu vi, era em terceira pessoa, na verdade era uma narração de uma mulher, uma voz feminina, que eu chamei para fazer, que falava sobre o que ele tinha visto. Então ele disse que para ele, aí ele era a cabeça vem na transformação de São Paulo. Então isso ficou guardado. Aí depois disso, assim, paralelo ao trabalhos autorais, né, caindo num bloquinho aqui para falar sobre essa importância. Teve uma coisa que eu comecei a fazer, que era as TVs de tubo. Em 2014, no ano da Copa, eu comecei a registrar as TVs de tubo. Eu estava vendo muita TV abandonada na rua e eu comecei a mesma coisa. Quem que me atraiu para fazer isso daí? Foi os reflexos. As imagens das TVs na calçada, né, sem tá toda quebrada ali, sem estar ligado, eu ainda via um ônibus passando na tela, uma pessoa, não sei o que, e eu comecei a registrar isso daí. Falei, vou filmar essas TVs. E aí eu fiz um documentário também, que é um mini-doc experimental, chama Diários de Issas Chateaubriand. O Issas Chateaubriand é um trocadilho com o Assis Chateaubriand, que foi o cara que trouxe nas TVs e tal. Esse tá online, assim, tá no meu Vimeo e tem no YouTube também. Diários de Issas Chateaubriand. É um curta de 8 minutos, onde fala que era o último ano a última fábrica estava fechando da fabricação de tubo, falava sobre essa transição, né? Era um ano de Copa, era o ano da transmissão no Brasil, né? Que a Copa é essa no Brasil. Então, assim, ele tem vários links através de imagens que me chamaram a atenção. A imagem do reflexo, né? O primeiro filme do Vertical era uma janela dentro de outra janela. Esse filme das TVs era uma TV totalmente destruída, onde tinha uma vida ali de um reflexo. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Só que precisa ter um assunto por trás, né, dessas coisas. Então, assim, sempre em paralelo, aí depois eu fiz um filme na pandemia, eu fiz um programa de TV, que é o Lugar em Comum, com a Didi, né, a Didi Wagner viajando para os países. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para a Europa, né, aliás, tudo que eu conheci no mundo, assim, foi graças a esse programa, né, que me fez 5 temporadas, onde eu fui para vários lugares, Nova Zelândia, Israel, umas coisas que você fala, cara, olha onde a fotografia, minha profissão, me levou, assim, né? Foi um dia que até eu liguei pro meu pai e ele se emocionou, assim. Eu estava indo, né, para Nova Zelândia, eu estava no avião, mandei um vídeo chamada para ele. Ele, caramba, filho, que legal, né, meu? Não sei o que. Pô, ele conseguiu em vida, né? Meu pai faleceu na pandemia de Covid. E foi uma coisa que eu consegui mostrar para ele, assim, consegui deixar o velho feliz e falar, cara, deu certo, meu. Eu era aquele porra louco que não gostava de estudar, que não, né, não parava em nenhum trabalho, não sei o quê, o aluno nota 5, porque não foi o médico que você sonhava. Mas, cara, o mundo, a fotografia me levou para conhecer o mundo desse meu interesse, esse meu amor, né, pela imagem e tal. Mas, enfim, aí fui para Portugal fazer o primeiro lugar em comum com a Didi. No meu dia livre, no meu momento livre, eu estava deslumbrado ali com aquilo, tudo que estava acontecendo. O que eu fiz? Peguei a câmera e saí para a rua. Falei, vou fazer alguma coisa para mim. Né? Tipo, sempre levava uma câmerinha fotográfica, uma câmera paralela de stand-by, eu saía com essa câmera de backup. E aí eu comecei a fazer um registro dos manequins de vitrine, porque eu vi uma coisa muito legal de cultura, né? Cara, uma mulher portuguesa com aquelas roupas tal, e desde uma avenida que tinha, tipo, como se fosse uma Oscar Freire, né, uma rua de comércio dessas marcas grandes, os manequins mais modernos e futuristas que eu nunca tinha visto aqui em São Paulo, né, isso em Lisboa. E aí eu fiz um registro dos manequins, comecei a fazer, manequins das vitrines, nesse meu, fiquei 15 dias lá, e aí acabei fazendo isso daí, o registro dos manequins. Depois disso, eu fui para os outros lugares, aí em todos os lugares eu fazia os registros dos manequins, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Não sabia mesmo de verdade. Eu falava, cara, eu acho que um dia isso daí vai ficar no HD, né? Um dia eu acabo fazendo alguma coisa. E na pandemia, foi isso, aquele momento, né, que os trabalhos pararam e a gente em casa, surtando, né, sem saber, todo mundo passou por esse momento doido. Eu acabei abrindo meus HDs e revisitando essas imagens que eu tinha dos manequins. E eu falei, caramba, bicho, os manequins de vitrine, isso aqui, cara. Nisso, em paralelo, a minha TV estava ligada e estava falando que os shoppings estavam fechados, que ia reabrir, que as pessoas estavam fazendo fila. Eu falei, shoppings, o consumo, os manequins. Eu falei, eles estão vendo. O que eles estão vendo? O que eles estão vendo desse momento? Os manequins. E aí eu comecei a separar as imagens e falar, chamei uma conhecida
que não é uma amiga do audiovisual, ela é assistente de câmera, hoje ela é cinegrafista também, mas eu via que ela tinha umas postagens que ela escrevia umas coisas bem poéticas, assim, meio da realidade dela, e eu falava, cara, Anne, você topa escrever? O que que isso traz para você? A ideia é mais ou menos essa, a gente fala sobre o consumo, falar sobre os caras abrindo o shopping, falar sobre, né, pegamos frases onde falava que não tô nem aí, isso é uma gripezinha, sabe? Umas coisas para atacar o sistema, para atacar o governo, né, o antigo governo. E aí a gente fez um filme também, um curta sobre os manequins, que chama Eles Estão Vendo, e aí eu mudei na época, que era tudo vídeo, eu fiz um frame de cada manequim e virou uma fotomontagem, assim, né? Virou um filme que são várias fotos que, na verdade, vieram dos vídeos. Então é um outro trabalho que, cara, é isso, sempre tá com alguma coisa ali que se você me perguntar, né, o qual é, putz, me manda aí o que você... Tem muita coisa legal, igual você falou, que a gente ainda vai falar do MC, do Amarelo, do lance dos Gêmeos, lance para marca e tal, mas os que vocês vão conhecer, eu mesmo, minha maneira de pensar, de enxergar o mundo, minha sensibilidade, são nesses trabalhos autorais. Eu acho que isso vai ter que ir para sempre comigo, né? Em paralelo, a gente está sempre com essa questão para poder, né? Claro, mas Respirar. você falou o amarelo, eu acho que tem um viés também bem poético, né? O filme inteiro, né? Não sei o quanto que você conseguiu colocar a sua autoralidade ali, mas o filme todo ele vai nessa linha, né? Sim. O que você Ali o fez Amarelo, lá? Conta um pouco aí. vou contar. Ali é o seguinte, o Fred Ouro Preto, né, o diretor, eu já tinha trabalhado com o Fred algumas vezes, e eles me chamaram, através de um produtor, né, dele, me chamou para fazer uma câmera no documentário. Então, o que acontece? O Emicida ia fazer um show no Teatro Municipal. E aí esse show ia ser a gravação de um DVD. E aí, em paralelo, tinha essa documentário. Eu, pelo menos, eu não sabia em que pé que estava, né? Que se era um documentário, tinha um roteiro e de qualquer ideia que ia para o Netflix. Acho que ninguém, não sei. Imagino eu que ninguém sabia. Mas aí eu fui chamado para gravar uns ensaios. Né? Então teve 3 dias de ensaio ali onde com o Emicida, com o irmão dele, né, o Fiote, eles trabalhando. E eu fui fazendo como se fosse um making-off. Ó, cara, você vai fazer um registro aqui. Né? O Fred me chamou para fazer um registro do... Assim, fecharam comigo, tipo, 5 dias. 3 de ensaio e os 2 dias do show. Um dia de pré e o dia do show mesmo, né? Do Teatro Municipal. E aí, cara, a gente gravando lá no estúdio, os ensaios, passagem de som, aí gravou uma entrevista com o Emicida ali, que é a entrevista que conduz, né, o filme, assim, ó, que acho que recorta mais. Claro que teve muito off, tem muita coisa que veio depois de material de arquivo e tal, mas o que conduz ali o filme é uma entrevista que a gente gravou no estúdio, uma câmera na mão mesmo, né, a câmera é uma Blackmagic, né, acho que é o meu próprio equipamento, assim, uma câmera pequena, mas com umas lentes legais, umas lentes fixas e tal, e a gente gravou isso daí, que foi as entrevistas ali, né? As perguntas que o Fred fez que conduziu bastante do filme. No dia da gravação do DVD, eu era mais um câmera que estava ali solto, mas eu não estava, como posso dizer, tipo, no DVD, né, os caras tinham 10, 12 câmeras, né, o cara da grua, o cara do trilho, o cara da tele. Eu era uma câmera solta que eu estava livre para ficar, claro que eu não podia atrapalhar, não podia subir no palco, né, chegar a invadir os outros quadros, mas eu estava livre para fazer, pegar o meu que tinha me brifado, na verdade, era o público cantando, né, putz, pessoas que possam se emocionar, as pessoas, as bocas mesmo, sabe, aquela câmera que está ali para as pessoas fazerem parte daquilo tudo. E o que foi mais legal é que no dia, quando abriu o teatro, eu lembro de ter a galera entrando assim no teatro municipal. E aí, do nada, cara, nesse momento estava sozinho, né? Assim, tipo, você trabalha junto com o diretor, mas o diretor estava pensando no todo ali, na gravação do DVD, nas câmeras. Ele estava numa outra missão e eu estava ali solto, gravando as pessoas entrando e tal. E eu lembro que eu vi um menininho que estava com a mãe e eles subindo a escada, eu cheguei para a mãe e perguntei, né, pô, posso filmar vocês entrando? A mãe, claro. E eu fui filmando o menininho, acompanhando ele subindo a escada, e o menininho olhando aqueles lustres, aquelas estátuas, assim, não sei o que. Eu falei, cara, inconscientemente aquilo entrou no trailer também, e faz parte do filme, como se fosse o próprio Emicida nas antigas, né, como se fosse aquela coisa de mostrar aquela força, né, do rap no Teatro Municipal, ocupando aquele espaço, a pessoa da periferia, tipo, umas coisas muito... Que é isso, cara, uma coisa que vem, assim, que tá muito, acho que no meu estilo do que as pessoas me chamam, é de ter
às vezes a sensibilidade às vezes de filmar, de não ser aquele cara preso, né? Só uma ideia. Meu, filma as pessoas entrando do outro lado da rua. Legal, você faz isso daí, mas você viu alguém entrando, vou entrar junto com vocês. Né? Foi uma coisa muito legal, uma cena que me marcou muito, assim, tipo, essa entrada desse menininho que eu acho que é o primeiro, os 3 primeiros takes do trailer da Netflix, é esse menininho entrando no teatro descobrindo que foi uma coisa que poderia ter passado ali no meio de um monte de material bruto de todos esses dias. Também a gente tem essa sorte de ter, né, uma equipe, uma baita equipe, de ter um montador, de ter alguém que estava ali, que, né, junto com o diretor, falou, puta, teve essa ideia. O cara deu essa força para a imagem ali, né? Essa coisa que potencializou e fez o negócio crescer. Foi uma oportunidade muito legal, assim. Depois disso eu fiz algumas diárias que eu fui numa igreja da Penha, onde ele conta uma história, né? Assim, não é um trabalho, como é um DVD, o DVD é o principal ali, né, que preenche o filme, o documentário. A gente tem uma coisa de não ter um diretor de fotografia que assina a coisa, né? Eu sou um dos câmeras ali, né? Eu me considero um diretor de fotografia porque a gente faz ali do jeito que imagina as cenas e tal. Mas existe muita gente envolvida ali, né? Não é que eu trabalhei, o cara é o diretor de fotografia da série, do documentário. Não, participei, foi um negócio muito legal ter gravado shows. A hora que sobe ali os Pantera Negra, né? Eles já tinham avisado no rádio pra gente, ó, a gente vai fazer uma homenagem, o Homicida vai chamar, vai subir 3 senhorzinhos, aí eles pegam, erguem a mão, os Black Panther ali, né, umas coisas assim. Meu, foi muito emocionante, cara, muito legal, assim, trabalhar com o Fred, que depois, no ano passado, eu acabei fazendo uma outra série pro canal Paramount Plus, que chama Funky Ball, uma série sobre, através da Condzilla, né, da produtora. Aí, nisso, eu dirigi mesmo a foto, junto com o Fred, o diretor. A gente fez aí várias diárias contando essa história do funk com jogadores de futebol. São 5 episódios. Como é até a Copa, né, o ano passado, tinha que ter uma... foi um conteúdo para o canal aí, né, para o Paramount Plus, que falava sobre funk e futebol. Então, cada episódio tinha um encontro de um jogador, né, com um jogador da seleção com um artista do funk. Então, tinha essa troca do sonho da molecada, né, Então, foi o Fred que dirigiu também. Gosto bastante de trabalhar com ele. É um cara que deixa você livre, assim. Eu acho que minha grande relação com diretores, né, quando eu estou trabalhando, é de ter essa questão de confiar mesmo, de deixar livre, né, de falar, meu, é isso, não... Às vezes a gente está ali para fazer, né, o que alguém manda, mais operacional mesmo, né, de se for um operador e tal, mas às vezes você tá isso, o cara fala, meu, a gente precisa contar a história desse cara que mora nessa casa. Aí, se você vai subir na laje, ou você vai subir na árvore, né? Ou se você vai chegar lá 4h30 da manhã para pegar o sol, primeiro raio de sol amanhecendo, isso é uma coisa que parte da gente, né? Então isso é muito legal, assim. Então o Emicida Amarelo foi massa, assim, foi um trabalho bem bacana, assim. E o trabalho com Pedro Caldas, Café Filosófico, o que você fez com eles lá? Como é que foi isso aí? Cara, eu adoro trabalhar com o Pedrinho, é um outro diretor, ele, o Léo também, né? O Léo Virno. O Pedro Caldas, ele é um desses caras que também te apoiam, te incentivam às loucuras, porque é isso. Você vai vendendo essas ideias para os caras e tem uma hora que os caras falam, opa, não, peraí, isso daí já é demais, cara. Não, você tá falando pro cara, sei lá, meu, pegar um copo de água e cuspir na lente, você fala, pô, mas vai ficar bem legal, não sei o que. Você fala, não, então o Pedrinho é um cara sempre também que deixa a gente livre, e o Café Filosófico, para mim, é uma aula, bicho, porque a gente está ali, são tantos assuntos legais, assuntos interessantes, que você chega, é muito bacana que eu chego para jantar, às vezes, com a minha companheira ou com a minha família, e eu começo a pôr na mesa os assuntos dali, porque é uma vivência muito bacana, assim, né, que a gente tem ali de... Para quem, né, não sabe como é feito, mas é pouco tempo, assim, se você for ver, a gente passa algumas horas com cada convidado, né, com os entrevistados. Tem um momento de insert, né, onde a gente faz os retratos, onde tem umas caminhadas. Teve vários episódios que o assunto bate-papo foi dentro do carro, né? A gente colocava a GoPro para eles irem conversando. Uma diária, né? Um dia mata tudo, né? Um dia que, na verdade, é meia diária, que Período quase, né? é o período da tarde ou só o período da manhã, onde, com o convidado mesmo, tem tipo 2h30, vai, mais ou menos. Desde o tempo que o cara saiu de casa até devolver ele. Então, assim, é muito rápido, assim. Mas o legal é que é isso, eles sabem muito bem, né, de o que precisa ser falado. Por exemplo, o Léo, o Pedro, né, o Pedro Caldas, eles estão ali. O Pedro geralmente até opera uma câmera, né? Ele gosta, ele deixa uma câmerinha mais no tripézinho parada, né, uma geral.